da automação, sejam bem-vindos. Nós estamos hoje com o V. Não. Não, é o não, João. não é o V. Não é o V, pessoal, não é o V. Eu sou o João, sou engenheiro de segurança do trabalho e estou aqui hoje para participar com o pessoal. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Um prazer pra gente. O João, ele está aqui porque o V começou a revolucionar o fãs da automação, colocando várias situações onde operadores, colaboradores de fábrica estão fazendo as maiores peripécias, tá? Então, João, é crítico mesmo no chão de fábrica, você que está ali na linha de combate direto, como que funciona essa parte? O que você... Bom, acho que o grande ponto, né, o grande desafio que nós temos no dia a dia na fábrica realmente são as questões do ser humano mesmo. O ser humano é passivo de falha. Isso a gente não pode esquecer nunca. Então, assim, qual que é o grande ponto que eu vejo que as empresas precisam investir, e hoje existe um investimento da questão da automação, questão de R12, adequação das máquinas, tá? E por que isso? Eu sempre costumo usar como exemplo a questão do avião. O avião tem o mínimo de quantos sistemas de segurança por parte do avião? Mais ou menos uns três, no mínimo uns três aí, né? É um sistema bem redundante, né? Exato. Agora eu te pergunto, avião cai? Cai. Exato, exato. E, ó, eu adorava os desastres aéreos e via que por várias vezes era falha humana. Ou Exato. na manutenção, ou o E- próprio piloto. Exatamente. Acho que o grande ponto aí que fica, né, para todos aí, os fãs da automação, são as questões do dia a dia da fábrica, que os projetos, né, eles têm que ter realmente uma visão à prova de falha. Essa é a grande sacada, né? E quando a gente traz, né, estou fazendo 23 anos na área de segurança, poxa, tem tipo de acidente que ocorre que você se pergunta, fala, não é possível, né? Como que isso pode ter ocorrido? Mas as pessoas acabam esquecendo de pequenos detalhes que hoje a questão corporativa mesmo, o ambiente da empresa é um ponto fundamental, né? E o colaborador, a colaboradora, a questão dela mental também é fundamental. Então, assim, vamos imaginar, quando a gente começa a imaginar um projeto novo de uma máquina, vamos trazer uma empresa X vai trazer uma máquina. Mas peraí, desculpe cortar você, João. As empresas estão trazendo muito equipamento da China? Olha, pelas minhas experiências aí, bastante, até por causa da questão do custo. Né? E realmente, quando você pensa em projeto, o pessoal busca o quê? Custo. Né? Muita questão de custo. Só que tem um ponto na segurança que é uma discussão que a gente sempre tem no dia a dia da fábrica, né? Pela minha experiência que eu já passei por algumas fábricas, e quando você fala adequação de NR12, a primeira pergunta que vem é muito afirmativa, né? É muito caro. É muito caro a adequação, mas como eu coloquei para você no início aqui, que o ser humano é passivo de falha, então você tem que buscar o quê? Um sistema que garanta a falha segura. Então, se você colocar em R12 todos os itens da R12 dentro de um liquidificador e bater, é a questão da falha segura. E por que a falha segura? Imagine uma situação de um pai de família, uma mãe de família que está com seu filho doente, passando a noite toda no hospital com esse filho. Qual que é a preparação dessa pessoa no dia seguinte na máquina? Entendi. Sim, não, e tem outros fatores. A gente sabe que um feriado prolongado, o Exato. pessoal bebe mais, curte mais. é, Tem pessoas que vão direto da faculdade pro trabalho e vice-versa, né? Tem pessoas que esforçadas que saem do trabalho e vai direto para a Exatamente. faculdade e utiliza o tempo que geralmente era o de descanso para estudar para a prova do dia seguinte, né? Exato. Aqui a gente vai demonstrar um gráfico, né, nesse caso, de Exato. pessoas que trabalham e estudam ao mesmo tempo. João, então, ou seja, não é um caso esporádico a pessoa trabalhar, né, cuidar da família, estudar.
Ou seja, o Exatamente. nível de atenção vai caindo conforme o cansaço. Exatamente. Tanto é que tem uma estatística, né, que... Você tem noção dos dias que mais ocorre acidente e horário? Não, Se- Sempre próximo à sexta-feira, no caso, na sexta, a pressa. antes de ir embora ou antes do almoço. Né? E o que isso quer dizer para nós? Qual a mensagem que traz para nós? Né? Que realmente as pessoas estão ali de corpo presente, mas a cabeça não está ali. E aí, qual que é o grande ponto? Que às vezes as pessoas falam assim, poxa, né? Na minha experiência, eu ouvi muito já. Como que a pessoa teve a audácia de pôr a mão nesse ponto da máquina? Como ele conseguiu? Não é possível. Como um ser vai colocar a mão nessa máquina? Aí fica a questão, tá, mas a parte psicológica, essas questões que nós estamos debatendo aqui, do ponto de atenção que a pessoa está no momento, né? Se ela está pensando realmente no que está fazendo ou está pensando em outras coisas, né? E Uhum. aí que dá a brecha para a ocorrência do acidente. Só que daí o acidente só vai ocorrer se você não tiver um projeto adequado para a proteção daquela máquina. Né? E é o que a NR12 pede, né? É o acesso seguro. Esse é o grande ponto. Entendo. Hoje, né, você foi um dos pioneiros, né, por isso você está aqui. Você foi um dos Agradeço. pioneiros a montar uma bancada de treinamento em loco para o colaborador, né, com os principais dispositivos de segurança, cortina, né, sensores de abertura magnético e tudo mais, para eles saberem como que funciona realmente o equipamento, para não ser o, o acidente ou interrupção mesmo do processo que acaba gerando muitas empresas nem é pelo valor da implementação da NR12. Ah, mas toda hora vai ficar parando esse equipamento quando a pessoa apertar, vai atrapalhar minha produção. Ou seja, Exato. se você realmente é, qualificar, capacitar o operador, não vai ter uma parada à toa no Sim, sistema de sim. segurança. Exato, Então exato. você foi lá e idealizou aquela bancada, né, de treinamento. Você acha que realmente vale a pena investir nessa parte de treinamento com o operador? Ou será que fica só uma coisa para inglês ver? Bom, aí vai muito da questão de qual o propósito da empresa, né? Então, assim, qual a importância quando você otimiza a capacitação da R12? Como você mesmo citou. Esse projeto, você também colaborou bastante na época. É diferente quando você... Porque a NR12, o que ela fala? Ela fala sobre a capacitação específica do equipamento que o operador vai trabalhar. E você pega algumas empresas que têm aí média de 700, 800 equipamentos. Qual que é o correto aí? Para você trazer realmente, se eu vou operar uma máquina, uma prensa, por exemplo, eu vou ter que fazer toda a capacitação para aquela prensa, para entender. Só que se você analisar cortina de luz, a forma de funcionar é a mesma, né? Nível 4 é a mesma. Botoeira, mesma. Acionamento bimanual, simultaneidade, é o mesmo, depende da máquina. E Uhum. quando nós idealizamos a questão da bancada, nós conseguimos melhorar de forma significativa a capacitação dos nossos colaboradores. É diferente a gente chegar numa sala com um slide demonstrando todos os pontos da NR12, do risco, mas a parte prática é fundamental. Né? Então, e pegando o gancho também não só da NR12, mas também do sistema local Tagout, que é o LOTO, sistema de bloqueio e etiquetagem. Uhum. Então, quando a gente tem a possibilidade de ter uma bancada para que cada colaborador que está participando daquela capacitação utilize e entenda de forma realmente assim evidente, ele está na frente dele a parte funcional do sistema de segurança, aonde nós vamos ter o ganho disso? Ele vai entender a fundo como o sistema funciona. Tem um item da NR12 que obriga o checklist pré-uso. Infelizmente, muitos locais, não generalizando, é, os operadores em si, se não tem uma capacitação adequada, uma demonstração da importância do sistema, o que acontece? Eles acabam fazendo o famoso xizinho lá, só preenche no começo do turno lá e põe lá. Automático. Exato. Nunca nem leu. Não, exato. E você vai para a área no dia a dia, aí a gente passa na máquina, olha e fala, poxa, tem muito xizinho certinho, né? Começa a analisar, começa a perguntar. E aí, se você não tem uma bancada onde você demonstra pro operador o funcionamento do sistema, como que ele vai testar o sistema?
Aí, Como que ele vai fazer esse teste? por isso a importância de bancadas customizadas também, né? Exato, exato. Se a empresa é mais voltada para pneumática, vai ter mais elementos E, pneumáticos. Se a empresa é mais voltada para prensas e coisas do tipo, esmagamento, né, com risco de isso. esmagamento, mais E voltado para aí, essa área. nós estamos cumprindo a NR12. Ela não fala que nós temos que ter uma capacitação específica com o risco que o operador está exposto? Sim. Então, a bancada é parte desse projeto. Então, até por experiência que nós tivemos após a implantação desse projeto, nessa fábrica que nós trabalhávamos, poxa, o ganho foi significativo. Porque a gente fazia o quê? Era possível fazer a aplicação da questão de como funciona o sistema de segurança de uma máquina e a aplicação do bloqueio de etiquetagem. A ideia foi tão boa que virou global, né? Exato, Todo item foi exato, mapeado, colocado num exatamente. sistema onde todo site poderia replicar sua própria Exatamente, bancada. exatamente. Foi um sucesso mesmo. Inclusive, esse projeto, né, que todo mundo ajudou na época, é um que eu levo com carinho para onde eu vou, né? Inclusive, na empresa atual que eu estou, a gente já está desenvolvendo essa possibilidade, porque realmente o ganho é muito grande, né? Então, você tem, o operador tem a oportunidade de aprender de forma adequada. E uma vez aprendendo de forma adequada, você acha que demonstrando para ele, quando ele for aplicar o checklist, ele vai saber como funciona, né? O acesso de uma cortina, que vai travar. Poxa, eu abri uma porta, se eu fechar a porta, a máquina voltar a funcionar, isso está adequado? Não. Exatamente. O que a NR12 fala? O restart. O restart tem até cor do botão. Isso, exatamente. E aí, com essa bancada, a gente tem toda essa possibilidade de explicar para eles como funciona o sistema. Uma vez e eu tenho uma visão de que a capacitação é de suma importância, né? Por que isso? Porque é muito dinâmico, né? Então, eu já passei por empresas com NR12 100%, né? Que pela falta de manutenção preventiva, pela falta da falha do checklist ali, pré-uso, detectou falhas, mas ninguém arruma, perde a credibilidade e o sistema de segurança que funcionava não funciona mais. Essa questão eu vejo como muito mais grave, porque uma coisa é você está numa máquina lá A que... pessoa confia. Exato. O operador está Exato. confiando. Você Exatamente. deu a confiança para ele, ele vai falar assim: ó, ah, não, mas tem a Exatamente. cortina ali, ela vai Exatamente. pegar meu movimento e o Exatamente. equipamento vai parar. E daí. É onde ocorre o acidente, né? E a gente analisando, então a gente está montando um quebra-cabeça aqui. A gente veio trazendo a questão do ser humano, que é passivo de falha, então ele pode estar num momento ruim da vida dele, que ele não vai ter cabeça ali e condições de fazer o trabalho com segurança, tá? Uhum. Aí a gente traz a questão da importância da capacitação, que é a capacitação com a bancada, que ela traz um ganho significativo, porque, como eu falei, nós temos a parte prática ali de como fazer todo o processo, a pressão de bloqueio, etiquetagem e tudo. Um ponto, até pegando o gancho que você colocou, nós não precisamos interromper nenhuma máquina da fábrica, né? Então tem fábrica que todas as máquinas trabalham no limite, né, de produtividade. Sim, sim. Então se você parar uma linha, então tem um impacto. E uma falha que muitas empresas cometem é o quê? Eu vou comprar um curso de R12, mas esquece um pequeno detalhe. Não passa as análises de risco das máquinas da fábrica. Entendi. Aí chega, por exemplo, eu contrato... Fala de prensa, mas lá não tem prensa. Exatamente, exatamente. Eu estou passando por um momento recente, né, onde o pessoal faz um trabalho de altura, né, um amigo meu comentou comigo, e baseado em caixa d'água, sobe e desce caixa d'água. Só que a atividade que o pessoal faz não tem nada a ver com caixa d'água. São atividades, né, Limpeza de silo. exato, plataforma elevatória. Então, o grande ponto que muitos se perdem é, não basta ter só o certificado. Eu sou capacitado em NR35. Legal, importante. Mas a capacitação tem que ser de acordo com o que você vai fazer, né? Eu sempre, um exemplo, uma pessoa vai tirar a carta, ele aprende com carro automático e no dia do exame eu dou um carro manual para ele. Qual é a chance de sucesso no exame? Praticamente nenhuma. E a gente está cansado de ver no dia a dia muitas empresas praticando isso, né? E você acha que as empresas, na grande maioria, tá consciente da importância da NR12 ou ainda tá querendo economizar, tá querendo daquele jeitinho? Ah, veio com o famoso CE.
né? A máquina da China veio com Certificado europeu, gente, exatamente. ó, prestem atenção, vem com um emergency stop a máquina ligado no PLC de operação do equipamento. Não estamos falando de um PLC de segurança, nem passa por um relé de Sem relé de segurança, segurança, sem relé de tá? segurança. É numa entradinha comum de um PLC. E eles falam que está segura. E aí? Exato. Bom, o Brasil evoluiu muito nessas questões, né? Até da questão da NR12, hoje eu posso dizer para você, até com a NR12, é uma das normas mais fortes aí, inclusive alguns detalhes da NR12, ela vai muito a fundo, né? O que eu vejo hoje? Nós temos uma falha no Brasil, isso, não, novamente, não generalizando, tá? Coisas, exemplos que eu já presenciei. Por exemplo, eu tenho uma fábrica e vou produzir um equipamento. Eu já participei de cotações onde o pessoal vira e fala, com ou sem NR12? E aí? Sim. A norma permite isso? Não, a máquina não pode entrar em operação. Exatamente. Seria mais ou menos eu chegar a comprar um carro, né? O pessoal falou, ó, com ou sem freio? Né? Não, eu participei recentemente, né, de uma cotação de um equipamento, tá, de inserção de componente, e esse equipamento é PTH, então são objetos perfurantes, né, Entendi. os pinos. A máquina a uma velocidade muito grande e foi construída na China. O pessoal falou, não, a gente coloca NR12. A máquina custava em torno de 40 mil dólares, Uhum. tá? E com a NR12, 80 mil dólares. Exato. Então o pessoal não é lógico que não quis. Exato. Foi um chute que eles deram, mas você vê que eles nem conhecem a norma para estar adequando. Né? Exatamente. Então, assim, o pessoal que está aqui no estúdio, que vocês não estão vendo, mas eles estão aqui abismados. Mas isso é realmente a realidade. Acontece tá? muito. O pessoal Exatamente. joga isso para não vender mesmo o equipamento. Ou tem outras coisas. NR12 eu desconheço, eu só conheço o CE. Tá? Não, tudo Europa é bom, né? Perfume da Europa é bom, então a gente acha que tudo Não, que mas vem de você lá sabe que não é o europeu, né? Exatamente. Não é, eles adaptaram o CE, eles colocaram C-E para não se encaixa nem numa norma Europeia, nem pra europeia, nada, nem no meio brasileira, termo nem ali. chinesa, entendeu? Mas um ponto aí que a gente. Realmente isso muito acontece assim. A falha já está no início de tudo, né? Onde eu produzo as máquinas, né? Então, se tiver uma fiscalização mais forte junto a essas empresas, a gente vai não permitir mais essa questão, essa pergunta com ou sem NR12, ou seja, com possibilidade de acidentar alguém, um pai de família, uma mãe de família, ou não? Seria mais ou menos essa pergunta, né? No português claro aí, né? E deixa eu falar pra você, na China não tem isso, tá? Na China, eu estive lá e a máquina ela estava operando e o operador ia lá e interferia no processo com a porta aberta através de uma ferramenta feita por eles mesmos e ficava lá com a porta aberta e tirando os rejeitos do equipamento. Então, assim, para eles não faz sentido. Mas o operador não entende que ele não pode enfiar a mão ali? Eles estão indo contra, né? Como eu falei, a essência do ser humano, né? Que nós somos passíveis de falhas. Então, assim, como eu falei, depende da situação, nós vamos estar expostos a sofrer um acidente. Então, vem aquelas perguntas. Como pôs a mão ali? Você começa a perguntar, eu tô com aluguel atrasado, tô com um problema de saúde da família. E aí, cara? Como que a gente vai exigir a atenção dessas pessoas, né? E você já se deparou com algum colaborador que ele é teimosão mesmo, ele quer testar o sistema de segurança? Eu tinha o cabelo até a cintura, cara. Quando eu comecei na área de segurança, eu fiquei assim. Eu acho que você encontrou algo. Esses são os maiores desafios da segurança do trabalho, em qualquer fábrica, né? Eu falo que hoje, atualmente, né? Papai do Céu me ouviu, eu tô numa fábrica que, nossa, eu só tenho a agradecer. Desde o presidente, todo o comprometimento com a segurança. E realmente olhando, eu falo, segurança aqui em primeiro lugar, mesmo. Mas por que eu falo isso? Porque você vê no dia a dia a segurança, né? Então nós temos reuniões, qualquer reunião que for feita, primeiro tema, segurança, né? Entendi. Então a gente faz a reunião lá de passar o resultado da fábrica, segurança. O gerente de planta, né? Eu não vou entrar em detalhe, porque não expor a empresa, Sim, claro. mas é a pessoa que também puxa, colabora, puxa reuniões de segurança. Então são situações que facilita. E por que eu coloco isso? Porque
Em alguns lugares ainda existe aquela máxima que segurança se faz com os técnicos e engenheiro. Entendi. E não é isso. Né? A segurança só existe e vai acontecer de forma adequada quando tem o comprometimento de todos. Eu já vi semanas em Fátima, por exemplo, Isso, que daí seria com o meio ambiente junto, exatamente. é que realmente os gerentes nem passam, né? Exato. Eles até dão uma volta. Ah, mas eu não coloco a mão em máquina, então não tem problema. Mas é bom ver o apoio, porque se o gerente não dá o grau de importância, por que o colaborador vai dar? Exato. Exemplo. E o que adianta nós da área de DHS, segurança, ir para a área e ver alguém fazendo algo errado, virar as costas e o coordenador, supervisor, o gerente ver aquela situação e não falar nada? Perdeu toda a instrução que o técnico ou engenheiro fez ali no momento. Ou então incitar algum comportamento que não seja, mas tem que esperar a plataforma chegar. Não, cara, pega a escada lá de 12 metros e sobe. É o famoso rapidinho, né? Então tem muito isso, rapidinho. Né? Não, rapidinho, é o cortar caminho, rapidinho. É aí quanto tempo demora para ter um acidente? É um piscar de olhos. Então, assim, esse rapidinho não existe. Então, assim, respondendo ao teu questionamento, eu vejo que a questão do questionamento que existe nas empresas hoje é o momento de analisar a questão da necessidade de NR12, tá? Então, a gente estava nessa fábrica comigo e passando vários exemplos da gestão de mudança. Sim. Que é um tema que só fala assim, encheção de linguiça, ficar fazendo reunião para segurança avaliar, para manutenção avaliar. Pessoal, a chave do sucesso é a gestão de mudança bem feita. Por que eu falo isso? Você vai trazer uma máquina, a partir do momento que primeiras informações, que lógico, tem projetos dentro da empresa que são sigilosos. Sim. A partir do momento que falar vai acontecer e pode abrir, primeiro passo de um engenheiro aí de processo, qual que seria? Reunir as áreas, os clientes envolvidas. Manutenção, segurança, né? Facilities. Exato. Eu já peguei casos de máquina instalada, poxa, cadê a tubulação de ar comprimido? Não tem, puxa uma mangueira e aquela mangueira fica eterna. O errado vira certo. Né? Prende com Hellerman. Essa Hellerman é famosa, hein? Essa aí salva qualquer lugar, cara. Tem cara que tá devendo no banco, vai levar Hellerman pra pagar. Porque tudo é Hellerman, tudo é Hellerman. Essa fita é complicada. Diz que engenheiro sem a cinta plástica e dupla face não é engenheiro. Já era. E a fita isolante também. Entendi. Então, assim, qual que é o grande ponto? A partir do que você envolve, né? E fala, por que isso, né? Lógico, uma gestão de mudança bem feita, com perguntas, né? Que a pessoa que está avaliando ali, representando a área, tenha um discernimento adequado e seja assertivo, né? Então, vamos lá. Poxa, NR12, a máquina possui sistema NR12? Não, tem um CE. Não é NR12. Não né? Tem que ser avaliado de forma correta. Exato. Tem uma máquina parecida em alguma empresa na região? Isso é um ponto legal. Ir até o local, bater um papo com o pessoal dessa empresa, porque assim, é igual quando lança um carro novo, né? O pessoal sempre comenta, nunca compre o carro quando lançar aquele modelo novo. Por quê? Porque queira ou não queira, deixa de ser um piloto, né? Então é a mesma coisa do equipamento. Se você tem outro equipamento que já está no mercado e você tem onde ver e bater um papo, trocar figurinha, segurança é universal, né? Então não importa. É importante. Então quando você faz uma gestão de mudança adequada, você como engenheiro, reúne o pessoal através de ata, faz uma demonstração adequada. Eu já peguei gestão de mudança que o cara tinha uma folha atrás com o desenho da máquina. Você falou uma coisa excelente, porque quando a gente fala em gestão de mudança, geralmente é um equipamento novo que está entrando, uma linha nova. Uhum. E muitas vezes, alguns equipamentos que são adquiridos não tem nem manual. Exato. Não tem nem treinamento. O treinamento ele é realizado online, por alguém que nem fala português, muitas vezes. Então, assim, isso deixa alguns gaps. Exato. Então, a pessoa vai entender mexendo. A manutenção não sabe fazer a manutenção correta porque... Eu já peguei uma folha de papel, né? Eu achei que era online o manual da máquina, mas veio uma folha ali. E falou, quando eu entrei em contato com o fornecedor, ele falou, não, esse aí é o manual. Se você tinha um código de barra, né, pra você, não, assim, QR Code pra você... de quanto em quanto tempo eu vou limpar... Não, eu tava procurando o QR Code, né? O QR Code, você olha, pô, já é um manual gigante, mas não tinha. É a mesma coisa quando o pessoal fala um arquivo digital. Ok.
o pessoal da manutenção, o pessoal não anda com o notebook, não vai colocar ali e vai ficar seguindo. Geralmente eles têm que imprimir alguma coisa, um checklist. Eu sei que parece arcaico, mas se você levar um tablet, né, que tem gente que adora tablet, né? Anda com o tablet debaixo do braço como se fosse Bíblia. Mas um tablet, um notebook, muitas vezes ele vai ser danificado na linha de produção. Exato. Tem processos que são extremamente sujos, muito agressivo, um ambiente muito agressivo. Uhum. Então vai danificar. O pessoal vai lá, leva o papel, nem que seja jogado fora, depois imprime outro, né? Mas ele vai checando isso. E eu vejo que falta isso. O ponto aí, o que você citou, está descumprindo o quê? A nossa norma, NR12, que a NR12 fala, tem que ter o manual da máquina, tem que ter o diagrama unificado, tem tudo, toda a parte elétrica, é exigência. Quando a gente fala NR, é norma regulamentadora, é obrigatória. Então, assim, é lição de casa, tá? E aí, quando você falha, né, nesses requisitos, e isso a falha inicia principalmente no próprio contrato com a empresa, com o fabricante da máquina, porque se você não colocar tudo no papel ali, que ele esteja ciente que ele tem que emitir uma máquina com adequação NR12, com a ART recolhida, o manual adequado, né, um treinamento para que as pessoas possam Sim. multiplicar, isso aí é obrigatório. E tem umas coisas também, né? Já aconteceu de conseguir o treinamento, o fornecedor disponibilizar um instrutor, muitas vezes até a pessoa que fabricou a máquina, e a própria gerência da fábrica não disponibiliza ou a hora do equipamento, ou os colaboradores, fica trocando, toda hora você olha assim, tem um colaborador diferente, mas você vai trabalhar nessa máquina? Ah, então, aquele outro foi resolver um probleminha lá e depois eu passo para ele, entendeu? Assim como se fosse. Então, assim, agora chegou o momento jabá, né? A gente é patrocinado pela Septron. A Septron tem um centro de treinamento, né? É Legal. esse que você conheceu aqui, Muito bom, tá de parabéns. que consegue trazer o pessoal, né? Enquanto a máquina está sendo produzida, traz o pessoal, faz o treinamento no local de fabricação ou numa sala onde for necessário, para não atrapalhar a operação da fábrica e garantir a concentração do operador. Mas isso foi disruptivo. Tá? Foi uma coisa que o pessoal foi vendo que era uma necessidade do mercado e que nunca acontecia. Exato, você falou tudo. Quando você tem essa possibilidade, o espaço de vocês que estão de parabéns, fantástico espaço de vocês. Eu acho que essas questões de fazer um tryout bem feito, né, trazer as áreas envolvidas e poder analisar o equipamento antes de levar para dentro do quintal, eu sempre eu uso esse termo, porque tem aquela coisa assim, não, mas a máquina eu tô comprando, se acontecer alguma coisa, amigo, tá no seu quintal. A partir do momento que você entrou com essa máquina portão para dentro, o que acontecer, você é corresponsável. E dependendo da empresa que você comprar, que não vem assumir nada, você vai ser 100%, vai ser 100% responsável. Por que isso? Qual colaborador que está na máquina? O da empresa que produziu o equipamento ou o colaborador o nosso colaborador? O que comprou. A partir Exato, do momento que comprou. exato. Então, quando você... Exato. Então, quando você começa a falar a questão da análise da gestão de mudança, eu vi muito isso na minha carreira, poxa, chegando equipamento aí, legal, vamos analisar. Tudo sem NR12. Tudo, mas tem, o cara falou que tinha. Aonde? Aí começa a demonstrar. Tá vendo isso? Isso. Ah, tá. Chama uma segunda empresa para fazer a avaliação da adequação. Aí vem a pancada, mede 30% do valor do equipamento. Aí o molho sai mais caro que o macarrão, né? E o pessoal fica bravo com a segurança. Pô, os caras só enchem o saco. Esses caras estão sacando. Vão levar a falência agora. Vamos levar a falência, se eu ouvir o pessoal do EHS. Vamos gastar muito com máquina. Mas o pessoal esquece pequenos detalhes. Primeiro de todos, a engenharia, ela existe para fazer algo benéfico. Sim. Então, assim, o bem ao próximo. Eu sempre coloco segurança, né? É muito isso, o bem ao próximo. O engenheiro que desenvolve equipamento sem NR12 e põe lá para trabalhar uma fábrica, qual o respeito está demonstrando para o seu funcionário? E Tá? muitas vezes eu vejo que realmente é desconhecimento. Tem engenheiro que não conhece a NR12, não consegue perceber o risco do equipamento que ele está projetando.
Ou do processo. Às vezes, você vai lembrar, a gente não vai citar nomes, é lógico, de um processo que usava um martelo, você lembra? Lembro. Lembro, cara, isso aí foi... Lembra? Lembro. Um dos equipamentos usava um martelo, pessoal. Um martelo, ficava batendo lá e às vezes quebrava um pedacinho, voava. Ah, mas e aí, o EPI? O Você tocou um EPI. ponto legal. A parte de prevenção, a gente tem que sempre buscar a eliminação do risco, certo? Se não for possível eliminar, controlar esse risco. Se não for possível controlar, afastar desse risco. Se não for possível afastar, EPI. O EPI sempre é útil, porque o EPI não vai evitar o acidente, ele vai minimizar. Então, você pega uma luva anticorte, trabalhando com estilete, não vai sofrer corte? Você pode sofrer. A diferença é que, em vez de romper tendão, algo profundo, vai ser algo superficial. Você vai minimizar a lesão. Tá? Certo. E essa cultura de que EPI salva tudo, né? Tem cara que daqui a pouco vai começar a ir pra balada de EPI e achar que vai fazer sucesso. Não, o EPI ele vai só minimizar a lesão. Né? E o que acontece isso? Aí eu vou mais a fundo aí. Eu fiz engenharia de produção 2012 a 2016. As matérias que eu tive em relação à segurança foi mais de ergonomia. Uhum. E eu tive várias discussões na época com os Aproveita e manda um professores. beijão pro Rosica. Que ele Rosica, assiste. verdade. Só Manda- falava da área do Rosica, cara. Só Tá, falava da área do lá Rosica. na outra empresa é o Madeira, né? O É, grande trabalho do Madeira, pessoal. isso, exatamente. Então, assim, há uma falha, eu vejo que, eu tô falando, lógico, eu não sei como que é feito hoje, tá? Mas até 2016, pra mim ficou claro, a falha gigante do engenheiro de produção, que ele vai ver muito desenvolvimento de máquina e não ter a questão do R12. Então, se você. E aí, qual que é a grande sacada aí, né? E eu vejo que vocês aqui têm espaço para isso. É a questão das capacitação para a engenharia. Né? Então, assim, não é maldade. Eu sempre coloco. A pessoa que sai de casa, seja de engenheiro, eu vou fazer um projeto para machucar alguém, eu não concordo com segurança. Não. Isso é muito cultural, mas a questão dele não saber mesmo dos riscos, né? Então, quando você começa a pensar numa máquina 100% NR12, é caro? É caro. Mas a falha já inicia nas empresas, porque eu não posso falar com ou sem NR12. É igual o carro, com ou sem freio, tá errado. Mas Uhum. como isso ocorre, nós como empresa, como os engenheiros, tem que fazer o seguinte, olha, tem que ter NR12. Ah, mas vai onerar o valor da máquina. Legal, tranquilo. Quanto custa para uma empresa um acidente de computação? O V falou num dos vídeos que 50 vezes o valor do. Verdade, você vê, é bom, vou contratar ele para mim também, cara. Esse cara... E assim, o grande ponto que eu vejo as pessoas esquecem, né? Dos valores que pode. E o valor principal para mim não é nem o valor financeiro. Mas imagine, hoje eu vejo que as empresas buscam fortemente a questão do colaborador, que isso é fantástico, isso, que as pessoas colaborem. Nós temos visita de familiares nas empresas, onde recebe as famílias de forma adequada, porque realmente todo mundo está na empresa Sim. e a família é uma extensão. Né? Uhum. Só que daí você não vamos lá, proporciona um ambiente seguro. Você já ouviu falar em fábricas que. Ó, se todos os funcionários tiverem todos os dedos é um milagre. Você lembra que o Já pessoal sim, falava? infelizmente, isso está acabando, graças a Deus, hoje em dia. Mas Você tem já sabia, ó, você vai começar a trabalhar lá. era boa Você. sorte, não era? Tomara que você continue com o polegar. finalize o turno, né? Ah, Não, mas é esse o ponto que você falou, né? O valor sentimental, imagine eu passei por uma situação em 2009, onde eu trabalhava numa empresa, eu fazia a recepção, como eu morava na cidade onde a empresa ficava, eu era o único que morava na cidade, eu ia até o hospital com acidente grave. E teve um acidente de uma injetora onde o operador perdeu a ponta de um dedo, né? uhum. E quando eu cheguei no hospital para receber a família, veio a esposa e a filha chorando, pô, aconteceu com meu pai. E assim, aquilo para mim foi a melhor lição, a maior faculdade que eu tive na minha vida. E eu pensei, falei, pô, nós temos culpa. Entendeu? Nós temos culpa. Então essas questões, assim, lógico que a parte financeira é importante, mas perto de uma importância da família saber que o seu pai ou sua mãe, né, está trabalhando numa fábrica que zela por segurança, o ponto principal, respeito às pessoas. Tá? Então, quando você tem isso e tem essa visão
não só a questão financeira, né? Sim. Porque é facilmente isso. Eu já participei de várias discussões. Ah, mas é muito cara a máquina. Legal, vamos lá. Chama o jurídico da empresa, faz o levantamento, os acidentes aí. Qual é o custo médio de uma amputação? Qual o processo? Quanto vai ser o custo todo esse processo para a empresa caso tenha um acidente? Né? Sim. Então, assim, não vale a pena. Eu sempre coloco... E o trauma, né? Exato. O trauma no Exato. operador, ele acha que aquele equipamento vai machucar ele, ou então, por que que eu fui fazer aquilo, né? Acaba diminuindo a autoestima da pessoa. Total. Então, Começa a acabar lá o Fantástico no domingo, o cara começa a pensar, puta, amanhã eu vou ter que operar aquela máquina lá com cheio de risco. ou então, às vezes ele aceita um salário até menor, Exato, né? exato. Vai apertar mais o cinto, que a gente sabe que as empresas, hoje o salário também está bem defasado, vai apertar mais o cinto para trabalhar, para fugir daquela máquina que causou aquele trauma nele. Exatamente. Então, em resumo, a grande sacada que existe aí é realmente a questão de gestão de mudança bem feita. Né? E você mostrando isso, o que a gente ouvia muito, né? Caramba, tem um investimento X para um projeto tal. Aí quando vinha, olhava, a gente fazia a avaliação, tá faltando R12, quando você levantar os custos, o cara quase apanhava do diretor, né? Como que você vem com esse valor agora? Mas e aí? Nós vamos correr o risco e mandar essa máquina com risco para a produção? E Esse outra é o coisa, ponto. não tem isso, e tem o desenho do processo. Geralmente o pessoal vai lá e quer colocar o pH da máquina no máximo. Não, a máquina, o limite que ela consegue produzir é 100. Tá, o que ela consegue, o hardware dela permite, mas ele vai lá e desenha o processo dele para fazer 100. Só que não era melhor, né, ter um viés de 80% da Sim, capacidade, porém com segurança? exato. Segurança em primeiro lugar. Isso aí, as empresas só conseguem mudar a performance, e eu novamente reforço, a empresa que eu estou atualmente, eles, o site que eu trabalho está mais de 3 anos sem acidente. Né? E se você olha para trás, o trabalho que foi desenvolvido pelo pessoal é fantástico. Mas quando você olha, você vê a cobrança, todo mundo cobrando da mesma forma, desde o presidente, todos cobram. Então, assim, desta forma funciona. Ou seja, tem que vir de cima. Exato, também, também. Porque vindo de cima, quando você pega uma reunião, eu até na situação eu comentei com o meu gerente, falei, poxa vida, que fantástico. Primeira vez que eu vejo um presidente de fábrica falar o que falou, sabe? Então, aí você começa a ter as respostas. Por que o pessoal se cuida tanto? Por que o pessoal investe tanto em segurança? Entendeu? Então não tem segredo. Então você proporciona um ambiente sadio, um ambiente adequado, onde vai refletir isso? Qualidade do produto, número de produção, porque é diferente. Se você está entrando numa área que você sabe que tem risco, é diferente de você estar numa área que tem a questão da segurança e que é cobrada, onde o gerente de produção fala: se você tem dúvida para operar o equipamento, não opere. Isso é fantástico. E uma coisa, baixa rotatividade de mão de obra, ou seja, o seu Exato. conhecimento fica ali cada vez agregando mais, evitando ter que treinar do zero todo mundo, todo o parque fabril, né? Exato. E isso é um ponto que, uma dificuldade que a gente tem muito no dia a dia, é as questões das instruções de trabalho. Né? A gente pode pegar até um exemplo da fábrica que nós trabalhávamos. Tinha instrução de trabalho de processo, instrução de trabalho os perigos e riscos de segurança. Quando começou a unificar Uhum. no mesmo no Eu mesma lembro, foi flor, bastante trabalho com os engenheiros de processo, o horas e horas. pessoal sofreu bastante. Mas é fantástico, por quê? Quando a pessoa é capacitada, a primeira página fala de segurança ali, já está no pacote, né? Já faz treinamento único, de ficar fazendo treinamento picado. E, como eu falei, a NR2 não fala lá da questão de saber os riscos específicos da atividade que vai realizar. Então, assim, tudo isso é questão de prevenção. Então, a norma, ela, tem muita norma, tem isso, aquilo, pesado. Gente, novamente, se você pegar a NR12 toda, ela fala: cuida do seu funcionário, proporcione para ele máquina segura. Né? E a liderança, o papel dela é estar no dia a dia também. Até pegando um gancho, já tive situações de o líder detectar que o colaborador estava cabisbaixo e quando conversou com ele, o cara estava passando um momento difícil. Aí foi encaminhado para a parte da empresa psicólogo, foi acompanhado, foi tirado da área de risco. Isso é fantástico. O líder que consegue chegar a esse ponto, eu vejo que ele está tendo uma resposta muito boa. Que a questão da confiança. Sim. E que forma, né? Você fala, poxa,
E aí, como que eu consigo, né? Os líderes aí das fábricas, supervisores, coordenadores que estão nos ouvindo, né? Como eu consigo mudar essas questões, né? É muito, né? Quem é pai e mãe sabe. É muito da questão de educar filho. Você educa filho falando ou demonstrando? Demonstrando, é a mais Ex- eficiente de todas. Exato, né? Então, assim, fale, eu talvez aprenda. Demonstre no dia a dia, eu vou aprender. É, porque tem uns que são do contra, né? Tem operadores, me desculpe, mas você fala, não aperte aquele botão, coça, né? Ele fica lá, assim, ó, gente, fica assim, ai, deixa eu só apertar só pra ver o que acontece. Tem até uma. Eu É, acompanho, tem uma pegadinha americana que eu vi, que é uma praça e tem um botão não aperte, alguma coisa assim, e a pessoa vai lá e aperta. porque a pessoa quer, é curiosidade, é do ser Então, mas o humano. ponto do R12 aí, nesse caso, é que se ela aperte, não aconteça nada. Aí entra as cortinas, entra os travamentos, as Uhum. portas, né? E um ponto aí que eu posso comentar com vocês, que é agora, quando você vai cortando o mato, né, vai ficando cada vez menor, né? Então, chega aquele matagal, vai começando a diminuir. Existe uma dúvida muito grande hoje em dia da questão do loto, né, do bloqueio de etiquetagem. Uhum. Mas a máquina tem R12. Então, vocês que trabalham muito na parte de manutenção, eu vou fazer manutenção numa máquina, vou ter que pôr a mão na área de risco. Se ela tem R12, só abrir a porta basta? Não, você tá lá dentro, muitas vezes, a hora que você abre a NR12 vai evitar o movimento mecânico, o esmagamento, mas nós sabemos que se você abrir ali, muitas partes do painel está energizada. Sim, e pode falhar também o sistema. Pode. Concorda? A gente não falou do avião no começo do nosso bate-papo? O Não, avião tem tem. 3 sistemas de segurança e mesmo assim, vira e mexe, pode acontecer. Falha humana, mas ele cai, né? Então, assim, o bloqueio é obrigatório. Ah, mas João, não dá para bloquear. Aí eu entro com o alternativo, que é uma análise de risco, mas assim, se eu tenho que testar, eu cansei de ver na minha vida profissional o pessoal testando o sensor de esteira com a mão, pondo na mão, para testar, fazer a esteira funcionar. Cara, isso aí não existe. Poxa, pega uma haste, pega aquela mãozinha de brinquedo, sabe? Aham. Se acontecer alguma coisa, vai pegar na mãozinha, vai pegar. Pega a máscara do nosso amigo e usa a Você máscara viu no uma lugar. mãozinha aqui, né? Puxando uma Cara, eu máscara aqui, fiquei. né? Eu olhei, mas falei, deixa quieto. Acho que faz parte aí do. eu percebi. É, ainda mais da segurança, né, cara? A gente é igual mãe, né? A gente vê tudo que tá de errado acontecendo. Eu vi que tá acontecendo, mas tranquilo, vamos lá. Então, gente, o contato indireto, né? É uma ação também. Então, quando tem esse trabalho, essa questão da ensinar as pessoas o correto, né? As pessoas acabam se engajando na busca da segurança de todos aí. Porque basta tá funcionando, mesmo que. Ó, gente, eu me recordei agora o João falando de um colega que as máquinas nessa empresa têm um sistema de NR12 validado. É mais de uma empresa que vem fazer os laudos, né? Inclusive, um dos convidados, os próximos convidados é de uma dessas empresas. Mas uma vez enroscou a manga do jaleco. Você lembra desse Sim, episódio? puxou. Enroscou no lugar menos provável, né, na corrente do forno, e a pessoa estava numa posição que não conseguia apertar o emergency stop, porque ele estava de costa e enroscou na parte do cotovelo, por exemplo, e começou a puxar. Ele teve que tirar o jaleco. Não, não, e se você trouxe um exemplo aí, que muitos entendem que o botão de emergência salva tudo, né? Mas o nome já diz, né? Botão de emergência, claro que você aperta ele. Só quando já ocorrer uma Se você está trabalhando, eu vejo algumas empresas que tem as calandras, né, aqueles rolos imensos, e tem aquele cordão de segurança, né? Sim, sim. Que eu já vi cortado algumas vezes também, em Eu algumas já vi empresas. vocês viram um vídeo uma vez, tem um grupo de engenheiros de tech segurança, que foi muito inteligente o que o pessoal fez. Tinha o cabo, aí que o pessoal fez? Amarrou no calcanhar do operador e amarrou no cabo. Então, se ele enroscasse na calandra, antes de esmagar ele ia puxar e ia parar. Beleza. Entendi. Só que tem esqueceram da inércia também, mas tranquilo. Foi Ou uma, seja, a foi, pessoa estava acorrentada pelo calcanhar. exatamente. Mas o que é generalizando isso que a gente vê? Não se aprofunda do processo. Né? NR12 não é simples. Não. NR12 tem que ter um relé, um CLP,
onde vai manter o sinal principal da máquina, o comando final é desse sistema. Um monitoramento, porque vamos pensar do outro lado. Deu uma falha no NR12 e o pessoal da manutenção não consegue saber. Se a máquina tem 20, 30 sensores, como que ele vai conseguir diagnosticar onde está essa falha? Tem que pensar dos dois lados. Exato. E assim, eu vi uma reportagem um tempo atrás de algumas máquinas, alguns sistemas que conseguem emitir sinal. Eu fico imaginando que ponto que vai chegar isso, né? Parabenizo vocês pela área de automação. A automação hoje eu vejo que é uma área necessária e graças a você, o trabalho de vocês, está evoluindo muito as questões de segurança. Eu como engenheiro de segurança, sou muito grato à área de vocês. Onde existem sistemas hoje que emitem sinal, então imagine você um painel com todas as máquinas, qualquer sistema que venha falhar ou seja burlado, aparecer no painel, como as empresas usam hoje, aquele painel onde tem as máquinas, se tiver alguma manutenção fica vermelhinho. Sim, sim. Né? Se está amarelinho, está quase produzindo, se é verde, está produzindo É normal. o quadro de produção mesmo, né? Online, hoje é online. Quando a gente começou era no Flipchart, depois passou para a lousa e a caneta. É da lousa, giz. Né? E depois, hoje é online e o pessoal da manutenção também recebe essa informação, consegue atuar. Isso. Então, assim, são melhorias, né? São pontos fantásticos que estão ocorrendo e graças ao trabalho que vocês fazem. Mas, em resumo, se você é engenheiro de produção e vai desenvolver... Dá esse recado ali, ó, para eles ali, ó. Se você é engenheiro de produção, quer ter sucesso, desenvolver uma máquina, envolve as pessoas. E quando eu falo envolver as pessoas, envolve também o operador. As pessoas mais experientes da fábrica. Eu gosto muito do termo comitê. Eu gosto bastante, que é os comitês de NR12, comitê de ergonomia, onde você reúne representante de cada área, inclusive da produção, que é fundamental, porque eles estão lá no dia a dia, né? Então, às vezes, eu falo por mim, a gente aprende muita coisa na faculdade, mas na prática é outra, né? Então, o operador é fundamental a participação dele nesse projeto. E quando você tem esse movimento dessas pessoas nesse projeto, uma gestão de mudança adequada, a manutenção, poxa, tem peças de reserva? Ah, não tem. Aí a máquina começa a produzir, todo mundo, né, tem a rampagem da máquina, todo mundo lá, poxa, vamos lá, vamos começar a produzir. Fazer acontecer. Queima uma peça que, por exemplo, a máquina da China. Quanto tempo mais ou menos para chegar uma peça da China, né? Então, assim, olha quanta coisa uma gestão de mudança bem feita vai evitar. E, lógico, puxando a sardinha para a minha área, você tendo uma visão adequada do processo, você vai conseguir garantir a segurança, o acesso seguro, que a NR12 pede, né? Que a NR12, a gente pode ver o item da NR12, que ela fala aqui do acesso seguro. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela entrevista. Não, agradeço a oportunidade, para mim fiquei muito feliz mesmo. E mais feliz pelo que eu estou vendo aqui, cara. Essa estrutura de vocês. Conheço, sim, vocês são profissionais de ponta mesmo, então são pessoas que contribuíram muito comigo, né, na fábrica que eu estava antes e vão continuar contribuindo com certeza. Com certeza, sempre precisar, com a gente, cara. pode contar com toda a equipe, né? Os que estão vindo, os que vão vir ainda, porque aqui não para. Agora vai uma crescendo. pergunta, vocês não vão falar quem é o rapaz com a máscara? Não. Não pode falar? Não, ele vai fazer uma entrevistinha rapidinho aqui com você, vai fazer umas Ah, ele vai fazer? Vai, Puta, eu queria saber fazer quem sim. era esse cara. Quem é esse cara, velho? Poxa, cara. Quem que é Não, esse cara? todo mundo quer saber quem Verdade. é esse cara. Todo Viu? mundo. Ele manda mensagem, na verdade nem tem o nome. Vai caindo ali no meu, no meu WhatsApp e eu vou postando. Ninguém olha sabe só. quem é ele. Ah, Tá bom? poxa, achei que os convidados iam descobrir, mas não vai ser dessa vez. Tem problema.